Pessoal, é comum a física trabalhar com números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, a circunferência da Terra tem 40 milhões e 75 mil metros, um número bastante grande. A distância da Terra até o Sol são 144 milhões de quilômetros ou 144 bilhões de metros. Também uma distância bastante grande. Um ano-luz, essa distância astronômica, corresponde a 6 trilhões 461 bilhões de quilômetros. Uma distância muito grande. Ou comprimentos muito pequenos, medidas, números muito pequenos, por exemplo, o diâmetro de um fio de cabelo, 0,00006 metros. Ou tamanho de uma bactéria, 0,000003 metros. Ou tamanho de um vírus, 20 nanômetros, ou 0,000002 metros. É muito comum a física trabalhar com esses números muito grandes ou muito pequenos. E nesse caso se torna útil usar aquilo que nós chamamos de notação científica. O que é a notação científica? É um número que abrevia esses muito grandes ou muito pequenos usando a potência de 10. Então, por exemplo, a circunferência da Terra, 40 milhões de metros aproximadamente, pode ser escrito como 4 vezes 10 elevado a 7 metros, em notação científica. A distância da Terra até o Sol pode ser escrito como 1,44 vezes 10 elevado a 11 metros. Um ano-luz pode ser escrito como 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. E assim por diante. Diâmetro de um fio de cabelo, 6 vezes 10 a menos 6. Tamanho de uma bactéria, 3 vezes 10 a menos 6. Tamanho de um vírus, 2 vezes 10 a menos 8. Então, escrever um número em notação científica facilita muitas vezes tanto a expressão desses números, que é muito grande, e também os cálculos que podem ser feitos usando esses números. Mas como que se expressa um número em notação científica? Como que se expressa os números nesse formato aqui que eu acabei de colocar para vocês? É isso que é importante para a gente entender como se escreve um número em notação científica. Então é simples. Para escrever um número em notação científica, você tem que primeiro colocar esse primeiro algarismo aqui entre 1 e 10. Pode entrar o 1, pode ser 1, mas não pode ser 10. Estou colocando entre 1 e 10 aqui só para não colocar aquela linguagem matemática mais sofisticada que pode dificultar. Então é só você lembrar, esse primeiro número tem que ficar entre 1 e 10, podendo entrar o 1 ou não, mas não o 10, seguido de uma potência de 10 com um determinado expoente, tá? Que vai depender ali no caso do número. Então isso basicamente é escrever o número em notação científica. Se a gente voltar na página anterior, você vai ver que todos esses números aqui, o primeiro número todos esses números estão entre 1 e 10, né? 2, 3, 6, 9,4, 1,4, 4 e assim por diante, tá? Então é muito simples, esse é o formato que o número tem que ficar para ser escrito em notação científica. Então vamos ver alguns exemplos aqui na prática de transformação para números para notação científica. Pega esse exemplo aqui, 754,952. Primeira pergunta é, esse número está em notação científica? Sim ou não? Você vai observar facilmente que não, porque esse número não está entre 1 e 10, né? 754,95 não está entre 1 e 10. A mesma coisa esses outros números, 0,0722 não está entre 1 e 10, é um número menor do que 1. 5.000 não está entre 1 e 10, 0,0006 não está entre 1 e 10. Então, nenhum desses números aqui está em notação científica. Como eu faço, então, para deixar esses números em notação científica? Então, em primeiro lugar aqui, no primeiro número, essa vírgula que está aqui depois do 4 tem que passar para cá, para ficar do lado do 7, para o número se tornar 7,5 ou 7,54952.
Então é a primeira coisa. Então foi o que eu fiz aqui. Passei a vírgula aqui do lado do 4 para o lado do 7. Ficou agora o número entre 1 e 10, 7,5, como a gente sabe, está entre 1 e 10. Mas é claro que na matemática a gente não pode alterar simplesmente a vírgula, senão, claro, o número vai ficar alterado. Vou mudar o número. Então, por isso que eu adiciono essa potência de 10 para compensar a alteração da vírgula que eu fiz aqui. Então, coloco em seguida uma potência de 10 e o expoente dessa potência de 10 vai ser exatamente o número de casas que eu desloquei a vírgula. Nesse caso aqui, a vírgula estava depois do 4, eu desloquei quantas casas? Uma casa, duas casas. Então, o expoente fica 2. Agora tem um detalhe, esse expoente pode ser positivo ou negativo. Como que eu vou saber disso? É só olhar para essa regrinha aqui. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente vai ser negativo. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Então, no meu caso aqui, vocês perceberam, a vírgula andou para a direita, para a esquerda, desculpa. Se andou para a esquerda a vírgula, então o expoente tem que ser positivo. Então, esse número, 754,952, pode ser expresso também, é a mesma coisa que 7,54952 vezes 10 elevado a 2. É fácil você ver que isso é verdade, é só você resolver essa potência. 10 elevado a 2, 10 vezes 10 que vai dar 100, faz esse número vezes 100, vai voltar a ser 754,952, ok? Então aqui está o número transformado em notação científica. No próximo caso, não está entre 1 e 10, para ficar entre 1 e 10 é fácil ver que o número, a vírgula tem que vir para cá, para o lado do 7, para ficar 7,22. Aí está entre 1 e 10, então está aqui, passei a vírgula daqui para cá. Naturalmente, né, não preciso colocar esses zeros aqui, depois que eu passo a vírgula para cá, esses zeros aqui, zero à esquerda, né, não tem mais utilidade, não tem mais valor, então posso tirar eles fora. Então fica 7,22 vezes 10, a potência de 10, e agora o expoente. Quantas casas eu desloquei? Uma, duas casas. Então o expoente é 2. Só que agora, veja, eu andei para a direita a vírgula. Então o expoente é negativo, que é o que está aqui. Então esse número 0,0722 pode ser escrito também como 7,22 vezes 10 a menos 2. Tá? Então não tem segredo nenhum. Mas esses 5.000 aqui, onde está a vírgula desses 5.000? Tá? Por favor, não me diga que está aqui do lado do 5, entre o 5 e o 0. Não está, não é o caso aqui. Se estivesse aqui, 5,000 é a mesma coisa que 5, então seria 5.000. Então não é aqui que está a vírgula, a gente sabe, a vírgula está depois do último número quando não tem vírgula. Então a vírgula está aqui, o número não está entre 1 e 10, para ficar entre 1 e 10 a vírgula tem que passar para cá, para o lado do 5. Então fazendo isso, eu vou ficar com 5,000, não precisa ficar colocando esses zeros, né? Nem esse aqui precisa, podia ser colocado só 5 também, tanto faz, né? Mas vamos deixar aqui só para você ver a vírgula, 5,0. Coloca a potência de 10 vezes 10. Quantas casas a vírgula se deslocou? Ela estava aqui, depois do último número. Andou uma casa, duas casas, três casas. Então, o expoente 3, como a vírgula andou para a esquerda, o expoente é positivo. Está aí. Próximo. 0,0006 não está entre 1 e 10, evidentemente, então tenho que mexer na vírgula, passo a vírgula para cá, para o lado do 6, para ficar 6,0. Veja, não é para cá não, tá? Se você colocar a vírgula aqui, vai ficar 0,6, tá? Então não está entre 1 e 10, 0,6. A vírgula tem que ficar aqui, para ficar 6,0, né? Ou simplesmente 6. Vezes 10, agora conto quantas casas a vírgula se deslocou. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, então o expoente é 4. Como a vírgula se deslocou para a direita, o expoente é negativo. Tá? Então tá aí, é simples, não tem segredo. Você colocar um número em notação científica, você tem que alterar a posição da vírgula para o número ficar entre 1 e 10 e você coloca uma potência de 10 depois, para compensar essa mudança na vírgula.
Tá, se você fica com dúvida agora se você pode esquecer eventualmente, né, se o expoente é positivo ou negativo, né, você vai ter que decorar essa tabelinha, mas tem uma regrazinha que é fácil de você lembrar e não precisar decorar essa tabelinha aqui, que é fácil você confundir, né, direita, esquerda, mais e menos, né? Então a regra é a seguinte: se o número que você está mexendo na vírgula, ele aumenta, se aumenta o número, veja, obrigatoriamente vai diminuir o expoente. Agora, se o número diminui, obrigatoriamente o expoente aumenta. Tá? Então é bem simples essa regra, aumenta o número, diminui o expoente, diminui o número, aumenta o expoente. Então vamos lá, voltar aqui, só para vocês verem. 754, a vírgula foi para cá, já sabe. O número aumentou ou diminuiu quando você colocou em notação científica? Veja, de 754 foi para 7,54. O número diminuiu. Se diminui o número, aumenta o expoente. Então tem que ser mais 2. Adicionar 2 aqui no expoente. Né? Aqui é como se fosse 10 elevado a zero, né? Nada. Né? Mas você aumentou 2 unidades. Então, positivo o expoente. Então, não tem segredo. Próximo caso aqui era 0,0722, foi para 7,22. Aumentou ou diminuiu o número? De 0,0722 para 7,22, é claro, o número aumentou. Se aumenta o número, a regra aqui diminui o expoente. Então você vai colocar menos 2 aqui. Aumentou o número, tem que diminuir o expoente. Então, menos 2. Próximo, 5.000 virou 5. Aumentou ou diminuiu o número? Diminuiu. Se diminuiu o número, tem que aumentar o expoente. Então é mais 3 aqui. E o último, 0,0006 foi para 6, aumentou o número, tem que diminuir o expoente. Então veja, se você lembrar dessa regrinha, aumenta o número, diminui o expoente, diminui o número, aumenta o expoente, sempre o contrário. Então você não vai correr o risco de confundir aqui o sinal positivo e o negativo na regra. Tá? Se eventualmente você tiver aqui um número que não está em notação científica, mas já tem uma potência de 10, você pode continuar usando a mesma regra. Por exemplo, 7,54, 754,952, passando para a notação científica, a gente já sabe que vai colocar a vírgula aqui. Tá? Então, se o número diminuiu, tem que aumentar o expoente. Já era 5, você tem que aumentar o expoente em 2 unidades. Tá? Então você simplesmente adicionou 2 no expoente, ficou então 7,54 vezes 10 elevado a 7. Tá? Então é o mesmo raciocínio. Diminui o número, aumenta o expoente. Aumenta o número, diminui o expoente. Veja o próximo aqui. 0,0722. Se você coloca em notação científica, vai aumentar o número, vai ficar 7,22. Você tem que diminuir o expoente. Se deslocou 2 unidades aqui, tem que diminuir o expoente em 2 unidades. O 8, que já estava lá, diminui 2 unidades, fica 6. Então, não tem segredo. Lembra dessa regrinha aqui para você não errar. Aumenta o número, diminui o expoente. Diminui o número, aumenta o expoente. Beleza, pessoal? É isso aí, então, que eu queria trazer para vocês hoje. Notação científica. Não errem mais. Valeu para vocês aí. Até mais. Um abraço.